Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Chegamos agora à conclusão da nossa comunhão. Ontem nós falamos sobre o testemunho de Jesus. Nós precisamos perceber dentro do coração de Deus o que esse testemunho significa para Deus. Para isso, vamos primeiramente ver Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Nós podemos ver aqui a menção do tabernáculo de Deus. E nós sabemos que essa noiva é a igreja. Então a igreja, nesse estágio final, é o tabernáculo de Deus. E no versículo 22, diz o seguinte: Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, nós vemos menção de duas coisas aqui: tabernáculo e santuário. Tabernáculo é uma tenda. Santuário, nós sabemos, é morada de Deus, correto? Mas é muito interessante que Apocalipse nos mostra tabernáculo de Deus, Deus habitando no tabernáculo. E nós, como o povo de Deus, constituição da Nova Jerusalém, nós os homens habitamos no santuário. Então nós podemos ver, Deus habita no tabernáculo, que é morada de homens, e homem habita no santuário, que é morada de Deus. É um habitar mútuo. Essa é uma visão que nós precisamos conhecer. Tudo isso vem se desenvolvendo ao longo da Bíblia. Se nós olharmos em Efésios capítulo 2, nós vamos ver, olha só, no versículo 21, diz assim: No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós temos menção de santuário. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós temos aqui santuário e nós temos aqui habitação de Deus. O que isso significa para Deus? O que está no coração de Deus? Daí nós vamos para o Velho Testamento, no livro de Êxodo. Em Êxodo 25, versículo 9, diz o seguinte: Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse versículo 9 é a continuação do versículo 8. E o que o versículo 8 diz? E me farão um santuário para que eu possa
habitar no meio deles. Então você pode ver aqui, Deus tem um coração de habitar no meio do seu povo. E isso Deus manifesta de uma maneira muito clara ao longo da Bíblia. E aí, esta é uma habitação no seu aspecto coletivo, tá certo? Porque se nós olharmos, Deus habita em cada um de nós. O Senhor não habita? Habita. Mas existe o habitar coletivo, quando nós somos edificados, somos a habitação de Deus no Espírito. Então, olha como é importante a edificação. Irmãos, se nós só procurarmos a espiritualidade individual, Deus nunca vai ganhar uma edificação. Se eu quero ser um super espiritual e eu não me edifico com os irmãos, Deus não consegue ganhar o que Ele deseja. Muitas vezes, conversando com líderes cristãos, em comunhão, alguns desses líderes falam o seguinte: Miguel, eu cuido de uma congregação, de uma assembleia de 100 irmãos, outro diz de 500 irmãos e tal. Daí eles perguntam assim para mim: o que você acha? Eu faço uma pergunta. Irmãos, daí eu falo para ele: irmão, não é uma questão de quantos irmãos estão ali reunidos. Eu quero fazer uma pergunta: esses irmãos estão sendo edificados entre si ou não? Se eles não estiverem edificados entre si, o propósito de Deus está sendo cumprido somente de uma maneira parcial. Porque Deus quer uma edificação para ser a sua habitação. Então, Êxodo 25:8 diz, para que eu possa habitar no meio deles. Deus quer uma habitação. E, para essa habitação, ele pediu, então, que fosse feito um tabernáculo. Mas esse tabernáculo é feito segundo o modelo de Deus. Segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Tabernáculo, no hebraico, a palavra mishkan, significa moradia. Deus quer uma morada. Deus quer viver entre os homens. Deus quer viver em nós e entre nós. Certo? Você pode ver, o próprio Senhor Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Ele está em nosso interior, mas o Senhor quer estar no meio de nós. Os irmãos compreendem a importância da edificação? Querido irmão, querida irmã, você talvez possa ficar satisfeito em participar de reuniões. Não, eu me congrego aqui, eu me congrego ali, eu participo das reuniões. Talvez possamos estar satisfeitos com isso, mas Deus está satisfeito? Deus não está satisfeito com isso. Por quê? Porque não é uma questão de você simplesmente reunir. A questão é: você está ou não edificado com os irmãos? Isso é algo que é importante. Deus deseja habitar no meio do seu povo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse habitou tabernaculou. Ele é o tabernáculo, não é isso? Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Aqui é um tabernáculo que expressa a glória de Deus, a pessoa do Senhor. Tá certo? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Olha, Deus quer uma casa. O que é essa casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo. Igreja é a casa de Deus. Coluna e baluarte da verdade. E como nós falamos, Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, no aspecto coletivo, Deus quer que sejamos edificados para nós sermos juntos a morada dele, a casa dele. Isso nos faz compreender um pouco mais o que nós todos juntos significamos para Deus. E o que Deus espera de nós. Correto? Então, querido irmão, querida irmã, não é uma questão somente de, eu participo das reuniões. Você está ou não sendo edificado com os irmãos? Essa é a pergunta. Em Mateus 26, quando Cristo foi revelado, Cristo daí falou para Pedro, também digo que tu és Pedro. Isso significa uma pedrinha. Você é material de edificação. E daí o Senhor continua, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se somos materiais de edificação, precisamos estar na edificação. Certo? Isso significa o quê? É um envolvimento total. Deus não quer um monte de material de edificação acumulado. Deus quer esse material sendo edificado. Tá bem? Segundo ponto. Isso nós podemos então ver o coração de Deus ali em Êxodo 25, 9. E em Êxodo 25, 8 diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, esse tabernáculo de Deus, essa casa de Deus também nós vimos, primeiramente, a morada de Deus. Segundo, é um santuário. O que significa santuário? É um lugar separado. É algo separado. É algo santo. E quando fala de santuário, desse lugar separado, em Efésios 2, 21 diz, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. É algo separado para o Senhor. Isso que mostra o quê? É para o desfrute de Deus. Isso é muito importante. Nós estamos aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, de novo voltando às bases bíblicas da nossa visão. O que é a igreja? O que é uma congregação? O que é uma assembleia? Não é algo segundo o nosso conceito humano. Nós temos que ver segundo a palavra de Deus. Santuário está ligado à palavra santo.
É lugar separado. Por que é separado? Porque tem dono. E é santuário dedicado ao Senhor. Não é um hotel. Não é um lugar que qualquer um pode entrar. Só pode entrar aqueles que são salvos. Aqueles que também são santos. Correto? Então, se é o santuário, não podemos permitir que o mundo entre. E não podemos ser usados pelo inimigo de Deus para introduzir o mundo no santuário. Nós precisamos aprender lição espiritual com isso. Assim como Deus tem sua morada, nós também temos a nossa morada, não é? A sua casa, querido irmão, querida irmã, é o seu santuário. É um lugar separado. Por quê? Porque é para vocês usarem. E porque hoje muitas famílias estão destruídas? Porque não guardaram o princípio de que a nossa morada é um santuário. Muitas outras coisas entraram. Então, você pode ver, o tabernáculo é morada, o tabernáculo é santuário, e também o tabernáculo é um testemunho. Isso nós podemos ver em Números, capítulo 1, versículo 50. Diz assim: mas incumbe tu os levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Porque esse tabernáculo dá o testemunho de Deus. Deus dá o testemunho de si mesmo no seu tabernáculo. Isto é, ele revela quem ele é no seu tabernáculo. Por isso que o tabernáculo era chamado de tabernáculo do testemunho. E por isso também que hoje a igreja é o testemunho de Jesus. Porque expressa o que Deus é. Expressa a natureza de Deus. A igreja não é para expressar a natureza do homem, é para expressar o Senhor Jesus, expressar a Deus. Quando vivemos juntos nessa realidade divina, com testemunho, nós temos essa realidade. E ainda outra coisa que é ligado à questão do testemunho. Nós temos o tabernáculo do testemunho. Êxodo 31, 18 diz o seguinte: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Havia, então, nós podemos ver a tenda do testemunho, que é a morada de Deus, testemunhando de si mesmo, e nós temos também as 2 tábuas do testemunho, que estavam dentro desse tabernáculo do testemunho. Aquelas 2 tábuas expressam Deus, correto? E existe algo mais também, Êxodo 25, 22. Ali verei a ti de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. As tábuas do testemunho expressam Deus.
A arca do testemunho também expressa a Deus, expressa o nosso Senhor. Irmãos, isso é algo que nós precisamos compreender. Nós vimos ontem que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O que significa espírito da profecia? É substância, é essência, é característica da profecia. Cristo é testemunha de Deus, correto? A fiel testemunha, Apocalipse 1:5. Depois, a igreja é o testemunho e a expressão de Cristo. E a igreja deve ser sempre a reprodução do testemunho e da expressão de Deus em Cristo. Mistério de Deus é Cristo. Mistério de Cristo é a igreja. Significa o quê? Você quer ver a Deus? Você tem que olhar para Cristo. Mistério de Cristo é a igreja. Você quer conhecer Cristo? Você tem que olhar para a igreja. Por quê? Nós somos aqueles que levam o Evangelho. Nós somos aqueles que levam a vida. Certo? Então, isso é ser o corpo de Cristo, sendo a expressão da cabeça. Por isso, em Atos 1, versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Eu gosto muito de falar para os irmãos o seguinte: quando fala recebereis poder, muitas vezes o nosso conceito é um poder exterior, certo? De fazer milagres, fazer curas e tal. Mas o maior poder é o poder que transforma nossas vidas. Não adianta você fazer milagres, curar pessoas, se a sua pessoa não é mudada. Por isso que a experiência do poder de Deus deve começar em nós. É o poder que faz de nós testemunhas vivas do Senhor. E aí, há uma expressão, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Isso é ser testemunho. As pessoas conseguem ver, Deus está de fato no meio de vós. Então, irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Quando a gente está reunido, lembra que nós falamos, Deus habita em nós interiormente. Mas nós precisamos estar edificados, correto? Para que sejamos a morada de Deus. Você vem para a reunião. Você vem como espectador. Vem do início ao fim, não faz nada. Se todos nós tivéssemos tal atitude, chegando o incrédulo no nosso meio, ele conseguiria ver Deus no meio de nós? Conseguiria ou não? Qual é a função da igreja? Não é para que as pessoas vejam Deus no meio de nós? E o que você faz na reunião para que as pessoas vejam que Deus está de fato no meio de nós? Você consegue compreender
a responsabilidade desse testemunho. Por isso que nós falamos ontem de usar o nosso talento, de nós funcionarmos. Olha só, 1 Coríntios 14, 26. Esse versículo é um versículo importante. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Significa o quê? O que a gente vai fazer na reunião? Estou sendo prático, irmãos. Eu não quero abordar as coisas doutrinariamente. Como os irmãos falaram, já chega de doutrina. Precisamos de realidade. Precisamos da expressão de Deus. Quando vos reunis, preste atenção o que esse versículo diz. Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Em outras palavras, olha só. Um tem isso, outro tem aquilo, outro tem uma outra coisa, o outro tem outra coisa. Quando você vem para reunir, você tem algo. E você manifesta esse algo que você tem na reunião. E as pessoas irão ver Deus no nosso meio. E aí diz assim, final do versículo 26, seja tudo feito para edificação. Significa, o que nós falamos, o que nós apresentamos, nos edifica. Então eu quero perguntar, amados irmãos, amadas irmãs, a gente reúne dessa maneira? Você reúne dessa maneira? Ou está cheio do conceito de clérigos e leigos? De que vem para a reunião é para ser espectador. Você vem para a reunião para manifestar Cristo. Amém. Por isso tem que usar o seu espírito. Você tem que trazer a sua experiência que ganhou durante a semana. Quando você chega na reunião, o senhor vai perguntar, o que você tem? Os irmãos compreendem? Quando vos reunis, um tem, outro tem, este tem, aquele tem. Irmãos, compreendem? Tem que saber ler a Bíblia. Então, olha só, o tabernáculo é também o testemunho. O quarto ponto ligado ao tabernáculo é o tabernáculo do encontro, é onde Deus e homem se encontram. Êxodo 25, 22. Ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Números 17, versículo 4. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Você tem comunhão pessoal com o Senhor, mas na reunião você tem um outro encontro especial com o Senhor. Os irmãos compreendem? A nossa comunhão pessoal com o Senhor, eu vou usar uma outra maneira de tipificar de acordo com a palavra de Deus. Nós todos somos, diante do Senhor, somos virgens, não é isso? Individualmente nós somos virgens, coletivamente nós somos noiva. É diferente. Eu não posso dizer individualmente eu sou noiva. Individualmente eu sou virgem. Agora, coletivamente nós somos noiva. O Senhor, por que o Senhor vem nos encontrar
Quando estamos juntos? Porque o noivo quer ver a noiva. Ele vê a virgem em casa. Mas quando estamos juntos, ele quer ver a noiva. É aqui que nós encontramos com o Senhor. Vai para a reunião? Outra maneira de falar, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos encontrar um noivo? Não é? Vamos encontrar um noivo. Irmão, isso é nossa visão. Aí veja, queridos irmãos, como é importante que Deus ganhe um testemunho. E ontem nós falamos sobre os irmãos de um talento funcionando. E eu sei que no interior de muitos irmãos há uma pergunta: como eu funciono? O que é funcionar? Como eu posso saber qual é meu dom? É por isso que existe 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo é muito direto. Tem um assunto, por isso que ele diz a respeito de. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Isso significa o quê? Esse é um assunto que nós precisamos conhecer. Eu não posso ser ignorante na questão dos dons espirituais. Dom ou dons significa o quê? Um presente. Isso é algo muito importante. Um presente não é algo que você compra, não é algo que você alcança. É algo que alguém lhe dá gratuitamente. E nós ganhamos isso quando nós ganhamos a vida eterna. Então, e aqui fala dons, fala de dons espirituais. Isso é muito importante, essa definição. De que esses dons são espirituais. Quer dizer, a origem é o Espírito. É operado no poder do Espírito e tem como objetivo o benefício espiritual da igreja. Está vendo? Então, olha só. Dom é algo espiritual, dons espirituais. A origem é no Espírito. Isso não é originado de nós. Não é nosso mérito. Irmãos, um grande erro que cometemos é que achamos que o nosso dom é algo que vem de nós. Eu recebi de presente. Tem algum mérito nisso? Não tem mérito nisso. Eu recebi de presente. E é algo espiritual, eu quero enfatizar, que esse dom deve ser usado e operado no Espírito, pelo Espírito. E tem como objetivo o benefício da igreja.
Se você olhar 1 Coríntios 12, versículo 7, você vai ver que, diz assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o dom deve ser manifestação do Espírito. E se é uma manifestação do Espírito, visa a um fim proveitoso. Isso quer dizer, vai trazer vida, vai trazer edificação. Mas, esse dom, isso é muito importante, tá? Tem que ser usado no Espírito. Agora vamos falar um pouco sobre dom espiritual e habilidade natural. Vamos diferenciar um pouco esses dois aspectos. A nossa habilidade natural também foi um presente, não é? Você nasceu com isso, não é verdade? Você nasceu com isso. Assim como o dom espiritual. Eles são intimamente relacionados. Todas as nossas habilidades naturais, nossos dons naturais, foram concedidos por Deus. Então, também consideramos um presente de Deus. Agora, vamos ver se essa habilidade natural for usada com a força da carne, com o poder da carne, para fins pessoais, permanece simplesmente uma habilidade natural. Mas, quando essa habilidade natural é entregue a Deus e é voltado para o propósito de Deus e usado não no poder da carne, é usado pelo Espírito, no poder do Espírito, isso é um dom espiritual. Então, todos nós nascemos com dons. Mas a questão é, esse dom eu uso no poder da carne ou no poder do Espírito? Para que fim? É para o bem do corpo de Cristo ou é para o meu próprio bem? Nós sabemos que nós estamos aqui porque esse foi o propósito de Deus para as nossas vidas, não é isso? Não somos nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu. Você pode falar, não, mas Paulo foi predestinado para funcionar assim, assim. Eu não. Vamos tirar essa ideia equivocada. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Está vendo? Nós somos obra-prima dele, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Significa o quê? Exatamente para esses dons que nós vamos usar. Quando uso os dons, o resultado são boas obras. Não é boas obras no conceito humano, são as boas obras no conceito divino, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Os irmãos estão compreendendo sobre essa questão de dons ou não? Eu estou procurando ser assim, ir devagarinho, né, para que os irmãos possam compreender. Porque nós, muitas vezes, temos um conceito viciado de dom. Aí não tem o dom. Como não tem dom? Claro que tem.
E nós podemos ver que a Bíblia menciona em alguns lugares lista de dons. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. 1 Coríntios 12, 28 também. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Essa é uma outra porção. E aí vocês podem ver, queridos irmãos, que existem dons que são pessoas, outros dons que são habilidades. Correto? E em Romanos capítulo 12, diz assim, a partir do versículo 3, vamos ler do 3 a 8 para termos uma visão mais ampla. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então aqui mostra que Deus repartiu a cada um. Não pense além do que convém. Cada um tem uma porção e uma medida. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha, nós não somente somos membros do corpo de Cristo, mas somos membros uns dos outros. Isto é, nós auxiliamos uns aos outros. Olha só o versículo 6 e 7. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Está vendo? Aqui uma outra lista de dons. Agora, qual que é o seu dom? Essa é uma pergunta. Alô? 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 Essa é uma... Essa é uma... Ah, isso aqui é bom, tirar aqui e colocar nesse bolso. Essa é uma pergunta que... Oi. Essa é uma pergunta que interessa as pessoas, né? Aos irmãos. Essa...
Oi, tudo bem. Então eu quero dar uma ajuda prática para os irmãos e irmãs, para você descobrir seu dom. É muito interessante, muitas vezes nós viajamos com irmãos. Uma vez eu viajei com um irmão era dentista, o outro era engenheiro. Daí nós visitamos irmãos. Depois, na conversa entre nós, o irmão que é dentista assim, puxa vida, eu vi, né, aqui tem vários irmãos, essa região mais pobre e tal, vários irmãos com problema nos dentes. Eu não vi problema em dente nenhum, mas ele era dentista, ele via. Você dá um sorriso assim, o olhar do dentista já diagnostica tudo. Daí o irmão que era engenheiro disse, você viu lá como é que é a estrutura do local? Eu disse, eu não vi nada, eu só vi que tinha um local. Não, era isso aqui, tinha ali e tal, eles olham ali amarrado aqui e tal. Esse é o dom. Então a melhor maneira, é a mesma coisa o seguinte, por exemplo, tem um salão. Daí, os irmãos, podem usar o salão. Os irmãos entram, tem uma mesa, tem uma cadeira, tem as cadeiras, usam o salão. Daí entram as irmãs. Mas que bagunça! Mas que coisa feia! Não, tem que colocar uma flor aqui, tem que colocar uma toalha ali. Elas conseguem ver coisas que os irmãos não conseguem ver. Por quê? Porque tem dom. Eu estou falando disso, é coisa prática, entendeu? Então você chega num lugar, num local, ou junto com os irmãos, daí você vê aqui, aqui está faltando algo, aqui está tendo um problema. Se você viu, é porque você tem dom. E você então tem que tomar atitude para ajudar e resolver o problema. É assim que começa a usar o dom. Eu gosto muito de contar história. Do seguinte. Meu pai pregou evangelho para uma pessoa. E essa pessoa, ele era viciado em jogo. Ele se converteu, se livrou, teve uma conversão fortíssima. As pessoas, os amigos do jogo, vinham na casa dele, tocavam a campainha, e quando abria a porta, ele olhava, ele dizia, oi, diz assim. Sabe, esse irmão dizia assim, aquela pessoa morreu. E fechava a porta. Conversão fortíssima. Daí um dia, eles foram com os irmãos para o aeroporto, porque estava chegando outro irmão, e os irmãos foram receber no aeroporto. Daí foram quase todos os irmãos para lá. Daí quando aquele irmão chegou, os irmãos responsáveis pegaram esse irmão e levaram, acho que para o local, uma coisa assim. E o resto dos irmãos estavam no aeroporto, e aquele irmão viu e disse assim, ué, os irmãos responsáveis tinham que ter preparado veículos também para levar os outros irmãos para o local. Os irmãos foram embora e esse irmão está aqui, como é que esses irmãos vão lá para o local? Daí ele olhou e disse assim, bom, já que eles foram embora, não deram atenção, ele também entrou no carro e foi embora. Daí, meu pai morava no sul do país, e um dia meu pai passou em São Paulo, daí encontrou esse irmão, e esse irmão estava muito desgostoso com isso, né? Ele dizia assim, olha só o que aconteceu, né? E tal, e onde é que está o amor dos irmãos? Daí meu pai olhou para ele assim, sabe quem é o culpado? E ele, quem é o culpado? É você. Como eu? Ele disse assim, os irmãos responsáveis não viram. Se eles tivessem visto, eles tomariam uma atitude. Então, eles não têm culpa porque não viram. Mas você viu e não fez nada. Então você é o culpado. Daí aquele irmão despertou.
Quantas coisas que você acha que está mal na vida da igreja? Ah, não estão cuidando aqui. Ah, não estão cuidando lá. Já que ninguém cuida, eu não vou cuidar mesmo. A culpa é de quem, então, do problema? É sua culpa. Porque você viu e não fez. Dons são coisas que diferem de um para outro. Olha só, quando a gente não tem dom, não adianta. Muitas vezes as irmãs chegam na frente, né, do marido, daí, assim, nota alguma diferença em mim? Não, não, isso é a coisa que as irmãs mais odeiam. Porque daí diz assim, ah, comprou vestido novo. Que é isso? Eu arrumei o cabelo, não tem nada a ver com vestido. Entende como é que é? Não é porque não queira, não consegue ver. Então, irmãs, vocês perdoem a nós, irmãos, porque a gente não consegue ver. Porque nós não temos esse dom. E as irmãs têm um dom muito especial, porque, sabe assim, tá vendo aquela irmã? Já usou aquele vestido, acho que em 4 reuniões. Como é que sabe usou que vestido e quantas vezes usou? Vocês estão compreendendo agora como é que você descobre seu dom? Estão compreendendo? Se você viu algo, comunique os irmãos e coopere. Olha, isso é algo muito importante. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 até 6, diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aqui mostra que há uma diversidade de dons, de serviços ou ministérios e de realizações. Por quê? Porque um corpo tem muitos membros e cada membro tem sua função. E Deus vai dar os dons para cada igreja, para cada assembleia, para cada congregação, de acordo com a necessidade que eles têm. Tá certo? Isso é muito importante. E ainda mais, 1 Coríntios 12, versículos 18, 24 e 28, mostra Deus, o Pai, trabalhando no corpo. Diz assim: mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operador de milagres, depois dom de curar, socorros, governos, variedade de língua. Então nós vemos aqui Deus o Pai dispondo as coisas, coordenando e estabelecendo no corpo. Agora vamos ver o trabalho do Filho no corpo. Efésios capítulo 4, versículos 10 a 12. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Essa é a obra do Filho no corpo. E a obra do Espírito, Atos 20,
essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o mesmo Espírito que dá o dom para nós, certo? E ainda mais, distribuindo-as como lhe apraz, de acordo com o seu próprio prazer. Eu quero que seja assim, eu vou dar esse dom para esse, eu vou dar esse dom para aquele. Então, querido irmão, querida irmã, nós temos que aprender a ser felizes e contentes com os dons que Deus nos deu. Não fique desejando outros dons. Se você desejar outros dons e querer funcionar em algo que você não tem dom, você vai causar dano ao corpo de Cristo. Certo? 1 Coríntios 12, 18. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Quem é mais sábio? Você ou Deus? Você ou o Espírito? Agora, pode ser que onde nós estamos, nas igrejas, parece que está faltando um suprimento, está faltando certos dons. A culpa é de quem é? É de Deus? Não. Por quê? Porque vamos ver o que 1 Coríntios 12, 31 diz. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 14, 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Isso mostra o quê? Que, na verdade, quando existe uma certa carência, não é que Deus não tenha dado os dons, é que tem irmãos que têm esse dom, mas esse dom está enterrado. E aqui manda você procurar com zelo os melhores dons. Entende? Procure o que está havendo falta na igreja. Isso incomoda você. E você se dispõe ao Senhor. E aí, aquele dom que estava oculto se manifesta. Eu vi ontem a irmã dar um testemunho sobre o serviço de crianças, não é? Tem mães, tem irmãos, mas não tem serviço de criança. Não é verdade? Não tem serviço. E aí? Não tem serviço. Não tem serviço. Mas tem algumas irmãs que ficam incomodadas diante do Senhor. Senhor, não tem serviço de crianças. Daí o que o Senhor diz? Assume você. Os irmãos compreendem? Não é assim, eu vou ser, não, eu vou fazer tudo. Não, não. Tem que perguntar para o Senhor, existe essa carência? Existe essa carência? O que nós devemos fazer? O Senhor vai falar, é você mesmo. Tá certo? É que nem o Senhor Jesus falou para os discípulos, deve rogar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara, não é? E daí logo no capítulo seguinte, o Senhor enviou os discípulos. Significa você, o que nós não podemos fazer, Senhor, quem é? Aquele lá, o Senhor diz, não, é você mesmo, porque você está com encargo, você está preocupado, então você tem esse dom em você e nem sabe que tem. E aí nós vimos já irmãos e irmãs que do zero, entre aspas, começaram a exercitar, porque tiveram essa atitude diante do Senhor e o dom se manifestou. Amém. Nós não temos direito de permanecer passivos diante das necessidades da igreja.
certo? Precisamos procurar com zelo os melhores dons. Eu gostaria de dar um exemplo, uma coisa prática, em Atos capítulo 13, versículos 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Os irmãos conhecedores da palavra, quando eles comentam sobre essa porção, eles dizem assim: havia esses profetas e mestres, e eles estavam servindo ao Senhor, estavam jejuando. Estavam jejuando é porque também estavam orando, certo? De repente o Espírito Santo diz: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Vocês acham que o Espírito Santo falou isso aí do nada, assim? Pegou todo mundo de surpresa? Não, é porque havia algo no coração deles. Eles conheciam a missão que Deus havia dado para a igreja, que é seu corpo. A questão da necessidade de evangelização. E eles certamente estavam orando por isso. E aí o Espírito Santo falou: então separa Barnabé e Saulo. Então eles, jejuando, orando, impuseram as mãos e os despediram. Os irmãos compreendem? Quando há necessidade e há oração, há jejum, e esse coração disposto a servir ao Senhor, a resposta vem. E os dons se manifestam. Bem, irmãos e irmãs, vamos começar, certo? Assim, somos poucos, tudo bem. São poucos, a necessidade é menor. Então comece todos a aprender. E a gente vai aprendendo, e Deus vai abençoando, vai aumentando o número, e vai abençoando, e vai abençoando. Não é verdade? Amém. Agora, para concluir, eu quero falar de um último item sobre a questão dos dons espirituais e onde está um problema muito sério diante de carências de dons, aparente carência de dons. Não é porque há carência de dons. Vamos ver a razão. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, ou mente sóbria, ou domínio próprio. Primeiro, versículo 6. Reavivar o dom de Deus que é em nós. Muitas vezes o dom está ali, mas pelo fato de não usar, aquilo vai apagando. Reavivar significa o quê? Você tem que abanar, é que nem aquele carvão, né? Que só resta ainda um pontinho vermelho. Então o Senhor diz: tem que reavivar. Você tem esse dom. Reaviva o dom que há em ti. Mas pelo fato de não ter usado, está minguando. Tem que reavivar. Tem que exercitar o Espírito. Outro problema. Então esse é o problema
dom ir se apagando, o fogo se apagando. Segundo, Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa é uma grande arma do inimigo. Nós temos medo de muitas vezes usar os nossos dons. Somos tímidos. Deus manda você, levanta e fala. Eu não, que vergonha. Ué, mas quem que deu a ordem? Foi Deus, não foi? Mas por que você não atende? Ah, eu tenho vergonha, sou tímido. E aqui Paulo fala para Timóteo, Timóteo também tinha esse problema. Não pense que é só você que tem problema. Eu também. Só que com o tempo fui exercitando diante do Senhor, né? Para vencer isso aí. Falei para os irmãos, a primeira vez que me chamaram para traduzir, eu fiquei com medo. Eu tremi mesmo, minhas pernas tremiam mesmo, assim, de verdade. As pessoas podiam ver meu corpo até tremendo, assim. Depois da reunião, até os irmãos riram de mim, mas você estava tremendo, hein, Miguel? E o pior de tudo é que eu tentei disfarçar, né, movimentar minha perna, piorou tudo. Daí eu tive que vencer o medo. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então de onde veio o espírito de covardia? Se não foi Deus que deu. Quem deu? O inimigo de Deus. O inimigo nos dá espírito de covardia para que nós não funcionemos. Ele quer anular o corpo. E o duro é que a gente obedece ao espírito do inimigo e não obedece ao espírito de Deus. E Deus nos deu espírito de poder. Olha só. Nós temos que aprender a exercitar com poder os dons que Deus nos deu. 1 Timóteo 4,14. Preste atenção. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Não seja negligente com o dom. Em não dar atenção ao dom, deixar de lado o dom, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Colossenses 4,17, também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Arquipo, você recebeu um ministério do Senhor, cumpra esse ministério. Um dom é espiritual, nós precisamos cultivar no espírito. Isso falamos já desde o início. Os dons foram projetados para ser usados pelo espírito e não pelo poder natural. E não na força natural. Quando usamos o nosso dom com a força natural, causa dano à igreja, causa dano ao corpo. Por quê? Porque quando uso o dom, eu não busco o proveito de todos, eu busco o meu próprio proveito. Quantas pessoas usam o ministério para edificar o império para si? Mas louvado seja Deus, por todos os servos de Deus que usam o ministério para edificar o corpo de Cristo. Está usando certo, no poder do Espírito. Então, Espírito de poder. Outra característica do Espírito que Deus nos deu, de amor. O Espírito de amor
faz com que, quando eu faço o exercício dos dons, eu inclua. E eu também, isso impede também que eu despreze a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. 16. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Não podemos ter aquele conceito humano. Se eu não puder ser aquilo que eu desejo, eu não quero ser nada. Não, você tem que ser o que Deus quer que você seja. Primeiro Coríntios 12, 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? E também o contrário daqueles que se desprezam, que desprezam a si mesmo, é desprezar os outros. 1 Coríntios 12, 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem é da cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Não pode haver orgulho, mas humildade. E olha só 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse é o espírito de amor. Então, poder, mas o poder não é para você se achar o tal. Poder para você usar. Amor para você incluir. Também, agora, espírito de moderação. É a questão do domínio próprio. Ter mente sóbria. Isso quer dizer o quê? Significa, o Espírito me conduz, mas eu sei qual é o meu limite. Primeira Coríntios 14, 32. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Está vendo? Você usa seu espírito, mas você se mantém sóbrio. Outra coisa, se estou funcionando no corpo, por que é importante moderação, esse domínio próprio? 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se profetas, falem apenas 2 ou 3, e outros julguem. Significa o quê? Eu vou desempenhar minha função, mas outros irmãos vão julgar se eu estou fazendo bem ou não. Daí pode ser que você fez função, algum irmão chega e diz assim, irmão, eu tenho uma sugestão, poderíamos fazer assim, seria melhor, não é? Quer dizer, os irmãos viram onde está a sua falha, estão julgando, não para condená-lo, mas para aperfeiçoá-lo. Você não pode dizer, não faço mais então. Então faça você. E quantas vezes nós já fizemos isso? Então, queridos irmãos, acho que era isso aí, viu? Espero que nessa manhã, nessa conclusão, possa ter ajudado. Porque nosso desejo é que a gente tenha esse viver de corpo no Senhor. E cada irmão usando seu talento.
usando os dons de maneira adequada diante do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos nós, abençoe o seu testemunho em todos os lugares. Jesus é o Senhor. Amém.